Nesse vídeo eu quero fazer diferente. Eu quero trazer um ensinamento para você de uma forma simples e profunda sobre obediência, né? E enquanto eu tô saindo aqui, estou indo para a academia, você vai vir junto comigo como passageiro. Então coloca o cinto aí para a gente poder fazer esse bate-papo rápido e a gente poder trazer algo edificante para a tua vida. Por que eu quero falar sobre obediência hoje? Porque ontem eu estava vindo, né, de Rio Grande do Sul aqui para São Paulo, né, enquanto eu faço a volta aqui, e passou um filme na minha cabeça, né, percebendo o quanto Deus é bom, né, o tempo todo, né, e a todo tempo Deus é bom, porque a gente só se dá a dimensão do lugar onde nós estamos quando nós saímos do ambiente, né? E quando eu falo isso, não quer dizer que o ambiente que eu estava era ruim, não, bem pelo contrário, um ambiente extraordinário, um dos maiores lugares que eu já morei no Rio Grande do Sul, né? Um apartamento de quase 200 metros quadrados, né? Um condomínio muito top, né, para a região. E aí depois, quando a gente veio para São Paulo, eu e minha esposa, né, a gente tomou essa decisão juntos, só fechar aqui, a gente tomou essa decisão juntos de viver aquilo que Deus tinha desenhado para nós, né, porque eu tinha restaurantes lá, cervejaria, hamburgueria, centro de eventos, nós fazia treinamentos, eu fazia encontros, né, de desenvolvimento pessoal, de liderança, trabalhei mais de 20 anos nesse ramo. E aí chegou um momento onde parecia que a vida já não fazia mais sentido, as coisas que eu fazia já não me realizavam mais, né? E eu achava que era sobre ramo de gastronomia. Eu cheguei a ter 12 negócios, né, nesse meio. E eu percebi que aquilo ali não estava me preenchendo mais. Até onde eu tive um grande despertar, né? Um grande acordar para a vida e perceber que eu estava vivendo uma vida que não era aquilo que eu tinha desenhado, né? E sim o que Deus tinha desenhado. Então eu percebi que não era sobre restaurante, sobre processos, parte tática, gestão, liderança, treinamento, execução, movimento. Eu sempre fui um treinador na rede, que eu sou muito grato, inclusive, né? Uma rede muito conhecida no Rio Grande do Sul. Até vou deixar aqui, Pouso Novo, o nome da rede restaurante. Depois eu tive os meus negócios quando eu saí, né? Inclusive são meus padrinhos de casamento, contribuíram muito com a minha jornada como ser humano, como homem, né? E aí eu percebi o meu nível de obediência, que eu precisei romper laços, né? Romper relacionamentos, romper lugares, romper mesas, romper a minha mentalidade. Então, obediência não é simplesmente uma visão geográfica. Deus me mandou me mudar para um outro estado, para uma outra cidade. Não, é sobre você ter discernimento, entendimento e clareza. Se você quer acessar a sabedoria de uma forma profunda, é esses 3 pontos que eu acabei de falar: discernimento, entendimento e clareza. Então, quando tem clareza de que o ambiente que você está é bom, mas você pode ir pro ótimo, beleza. Mas você está no ótimo, pode ir pro excelente, beleza. Agora, tem muitas pessoas que elas não têm noção do quanto o ambiente que elas estão adoecendo elas, né? E aí foi isso que eu meditei muito em Deus, de perceber em mim, né, que eu estava num ambiente que não é que não estava me adoecendo, mas estava me limitando. E até que chegou um dia, um grande homem de Deus chegou na minha vida e falou: Denis, você veio, Deus te encontrou lá no meio dos porungo, né? Pra quem não sabe o que é porungo, é cuia, tá? No Rio Grande do Sul. Cuia de tomar chimarrão, né? Como eu nasci no Sul, eu nasci em Vicente Dutra. Daí eu falo muito que se Vicente Dutra não existisse, não existia gaúcho, porque as primeiras cuias foram plantadas lá, né? Inclusive tem muita gente da minha família que planta aí, até hoje. E aí um dia eu tava lá plantando porungo no meio do mato e eu tive minha primeira experiência com Deus lá, né? E eu estava lá, eu formei zootecnia, ia fazer agronomia, né? Porque o meu pai, ele é daquela região também, e passei no colégio agrícola. E ali, um dia eu estava num sol de 40 graus e Deus falou comigo ali, né?
eu senti uma presença diferente. Ele dizia assim, volta para a cidade. E aí quando eu voltei para a cidade, aí eu comecei a ver que na cidade Deus me mandou fazer outra coisa, e eu obedeci. Eu fui para uma empresa, eu obedeci. Eu fui para um outro negócio, eu obedeci. Eu fui para uma outra cidade, eu obedeci. Eu me mudei várias vezes, né? Então, a palavra que traz como uma bússola para minha vida sempre foi obediência, né? Fé, obediência e honra, né? Então, os lugares onde eu passei, eu honrei na entrada e na saída, né? E ao mesmo tempo no percurso também, porque a honra ela só dá quem tem, né? E nossa geração não conhece ambientes de fato de honra como nós vivemos dentro do nosso ecossistema, ou ambientes de obediência. A gente tá muito mascarado que é obediência, né? A gente só obedece quando é bom pra gente, a gente não obedece quando de fato exige uma renúncia, exige um arrependimento, né? E até sobre isso, né? Arrependimento, a palavra arrependimento, ela quer dizer metanoia. Então quando você olha para si, né, e você reconhece que tem coisas que você fez que não te agradam e não agradam a Deus, você pode se arrepender e não fazer mais, ou seja, mudar a rota. Metanoia quer dizer mudança de rota, não fazer mais, assim como o próprio Cristo falou, né? Jesus falou, ele disse, vai e não peques mais, ou seja, vai e não erre mais a mesma coisa. Então a obediência, muitas vezes a gente até toma um caminho que dá errado, daí você diz, bah Deus, mas qual é que é o Senhor que... Eu sei que foi o Senhor que falou pra mim e me direcionou a viver isso, né? Mas dá errado. E aí nesse tempo, onde esse homem de Deus chegou e falou pra mim, que ele disse assim, Denis, você estava no interior, Deus te encontrou. Você tentou fugir para várias cidades, Deus te encontrou. Todas as vezes, né? Ou no quarto, ou no chuveiro, ou no problema, ou no meio do caos, ou no meio de desafios, ou na época, né? Muito no meio do mundo. E por isso que eu falo essa frase, não tem como fugir de ti mesmo, né? Onde você for, você vai estar. Então, se for para você fugir, cara, que fuja das coisas que não te preenchem, né? E eu sempre vi isso, a gente sente isso. Quem vive isso sabe, vai entender o que eu tô falando. A obediência, ela te preenche. A obediência, ela te deixa realizado. Só que a religião ensinou que a obediência é um caminho árduo, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Pois é, isso é uma crença. Demorou para cair isso aqui da minha cabeça, mas a religiosidade fez isso. O sacrifício já foi pago por Cristo na cruz, então nós não precisamos pagar um sacrifício. Só que tu entendendo na essência o que é obediência, você acelera a tua vida. Quando tu entende que é obediência, você tem direção. Quando você entende que é obediência, você tem um caminho, um objetivo a seguir. E as pessoas na tua volta não vão te entender. Assim como muitos não me entenderam, poxa, eu estava muito bem com vários negócios, com milhões na conta, com tudo que eu queria conquistar, e eu entreguei tudo. Que foi o momento que eu tive uma experiência, né, com Jesus, de forma muito profunda, com Cristo. E ele me disse, Denis, entrega tudo, cara. Tudo que tu construiu é esterco perto que eu vou te entregar. E aí eu lembrei, onde Paulo fala sobre isso, né? Que tem coisas na nossa vida que é só esterco, né? Que não serve pra nada. Mas a gente consegue ser edificado pelo Espírito Santo todos os dias através dessa bússola interna, né? Da obediência. E quando eu entreguei tudo, eu entendi que eu fiquei sem nada. Mas eu sem nada, ao mesmo tempo, eu tinha tudo. Então esse é um caminho que poucos vão entender, né? Então há muito tempo eu andava assim, a minha criança falava, pô, mas ninguém me entende, Deus, ninguém me entende. Até que veio um dia um sopro no meu ouvido e falou assim, ninguém precisa te entender, eu te entendo antes da fundação do mundo. Só faz, meu filho, só vai, só avança, só continua entregando o que você tem de melhor pro mundo e não desista. Então eu quero te falar aqui, talvez se você está no momento de viver em obediência, não desista, Deus vai te honrar, tá? Todas as vezes que eu obedeci a Deus, Ele sempre me honrou, e foi infinitamente mais daquilo que eu podia ver, ouvir, ou que nem poderia chegar no meu coração de crer que um dia eu poderia acessar. Então ali eu entendi que eu estava sem nada, mas eu tinha tudo, né?
que era essa presença, que era esse amor, que era aquele sentimento que eu tenho certeza que se você fechar os olhos agora, você vai sentir o que eu vou te falar agora. Sabe aquela mão? Fecha os teus olhos aí. Sabe aquela mão que coloca sobre o teu ombro e diz assim, ó, eu confio em você, eu estou contigo. Isso é uma sensação, a destra do Pai sobre um homem, de que tudo já deu certo. Por isso que eu trago essa frase dentro do Império, atrás está escrito aqui, só vai ser quem já é. Ou seja, se você já é um filho amado, se você já é um homem que se sente amado, você vai transmitir isso para o mundo. E talvez você não me conhece, e aí as pessoas às vezes dizem, não, mas eu conheço o Denis. Aí eu fico pensando, cara, se nem eu me conheço a mim mesmo verdadeiramente, quem dirá você dizer que me conhece? Por quê? Porque o caminho da obediência, a gente desconhece o que Deus quer fazer muitas vezes. Porque Ele só diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei, onde eu te prosperarei. Ou seja, às vezes você não entende o que Deus quer com aquilo, mas quando você se move, é no movimento que vem a clareza. Eu quero te encorajar, quero te dizer para ti, se Deus te mandou sair de uma empresa e abrir um negócio, vai. Se Deus te mandou mudar de casa, muda. Se Deus mandou você ampliar o teu negócio, amplia. Se Deus mandou você dar um passo de fé, mesmo que na lógica, nas planilhas do teu financeiro não faz sentido, faz. Por quê? Porque se os teus sonhos, os sonhos que eu falo, os teus sonhos de criança, né? Porque criança é que sonha. E o adulto vai lá e realiza. Então, quando o adulto está realizando um sonho de uma criança, ele está conectando céus e terra, porque a maior distância a ser vencida está entre a cabeça e o coração. Ou seja, o coração que conecta você ao mundo espiritual. E talvez nesse vídeo Deus vai falar no teu coração de você fazer aquilo que você está procrastinando há muito tempo. A tua virada de chave está na obediência que você ainda não acessou. E hoje eu moro em São Paulo. Não sei até quanto tempo. Quando eu falo isso, minha esposa pira, né? Mas hoje não mais, porque ela entendeu também o caminho da obediência. Mas a minha esposa foi uma das pessoas que sempre esteve comigo. Quando eu disse, vou entregar tudo, ela nem titubeou, ela sorriu e disse, eu tô contigo. E naquela hora eu pude ver também Deus falando, eu tô contigo, fica em paz. E a gente chegou aqui em São Paulo, ficamos morando de favor um tempo na casa de um amigo. Depois nós nos mudamos para um lugar incrivelmente que eu nunca imaginaria na minha vida morar, que eu só via em filmes, né, em novelas, e que eu achava que era demais para mim. Hoje eu moro num lugar que era um sonho meu. Em 2020 eu coloquei no meu mural de realização, ó, não tem mural de sonhos, tá? Tem mural de realização, porque só quem sonha tá dormindo e quem tá acordado tá realizando. E aí eu coloquei lá que eu queria morar num sítio, e hoje nós temos um sítio aqui em São Paulo. Nós fazemos retiros, recebemos homens, empresários, mulheres, líderes do Brasil inteiro, e quanto é gratificante. Quanto é gratificante saber que a tua decisão está impactando uma geração, uma nação. E talvez eu veja esse vídeo daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos e diga, caraca, só eu sei o que eu estava sentindo naquele dia para abrir a câmera, que estava explodindo meu coração para falar. Anota essa chave para você. Quem obedece, cresce. São 4 letrinhas para você governar. Obedecer. Então, se esse vídeo falou com você, comenta aqui, curte e envia para alguém que você ama. Seja um multiplicador, seja alguém gerador de riqueza, seja alguém que gera algo bom no mundo. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, do WhatsApp, para os seus amigos. Em vez de ficar em grupo de pornografia e loucuragem, bobagem, entra num grupo de pessoas edificadas. Eu vou deixar aqui embaixo também, para você, homem ou mulher, os links dos nossos encontros que nós temos todos os dias. Se você quiser ler o meu livro, tem um livro lá que conta um pouco, não da minha história, mas de toda a experiência compilada num livro. Vou deixar o link aqui embaixo também para você. E se você quiser um dia estar presente comigo lá no nosso sítio, vai ser uma honra te servir. Tá bom? Até o próximo vídeo. Pra cima.